arrumando tecnicamente aqui o celular agora. Olá, Nica, tudo bem? Vamos ver quem mais aparece na nossa live de hoje. Gisele, olá, seja bem-vinda. Lausarina, tudo bom? Como você está? Marina, que bom. Raquel, que saudade de você, Raquel. Beijão. Agora é a sessão... Claro, lembro você do Gama, claro, querida. Tudo bem? Como é que estamos por aí em Brasília? Muita secura? Renata, chefe de cozinha. Tudo bom, Renata? Como você está? Tudo jóia? Regina, olá. Obrigado, da mesma forma, querida. Grande Fabiano. Cris. Também bem empolgado, Marina. Ops. Tanta empolgação que até caiu meu celular aqui agora. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Empolgado também estou aqui com a nossa live de hoje. Vamos ver como sairemos agora. Ops. Ixi. Probleminha técnica aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. O bom que ao vivo é assim, né? Tem algumas intempéries. Quem mais está chegando aí para nossa live? Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Vocês estão me escutando, me vendo bem, pessoal? Tudo certo? Podemos iniciar? Acho que travou. Pessoal, alguém pode me responder aí? Parece que travou aqui para mim. Travou para vocês aí? Como é que tá? Quem pode me dar esse feedback? Não, tá tudo certo? Então pronto, vamos lá então. Vamos lá. Bom pessoal, boa noite. Mais uma sexta-feira de live Happy Hour no Divã. Hoje o nosso tema é complexo, tem múltiplas possibilidades de entendimento. A trajetória que eu fiz para a gente conversar, ela tem várias fontes. Não sei se dou conta de abarcar tudo, mas enfim, vou fazer o meu melhor para a gente poder ter uma noite agradável, uma noite de reflexões, e que bom se a gente puder sair daqui pensando outras coisas a respeito do tema que a gente vai discutir. O nosso tema de hoje é o novo normal na pandemia. Tiramos a máscara do rosto e colocamos a venda nos olhos? Essa primeira provocação que eu faço é que acredito que se a gente não tiver uma mudança profunda naquilo que pensamos, da forma como agimos no mundo, na sociedade, acho que a gente vai trocar 6 por meia dúzia. E a gente vai continuar cego sobre uma série de coisas. A ideia aqui é que a gente possa refletir sobre algumas cegueiras que o novo normal vem trazer para nós. Bom, para começar a falar de normal, né? Qual é o conceito de normal? O que é normal? E para falar de normal, eu vou fazer uma viagem no tempo. Eu vou para 370 anos antes de Cristo. Eu vou começar chamando Demócrito,
um filósofo atomista, um filósofo do corpo, para começar esse diálogo conosco aqui. Bom, o que o Demócrito vai nos ensinar? Primeiro, ele vai dizer que nossos corpos são feitos de átomos, os átomos são singulares, os átomos são parte da nossa biologia, e a nossa biologia é singular. Cada corpo carrega uma história, cada corpo tem seus hábitos, cada corpo tem uma possibilidade única de estar no mundo. E o que ele colocava em relação aos átomos? Os átomos eles estão em movimento, os átomos estão em atrito, e esse atrito, esse movimento faz com que os nossos corpos nunca reajam da mesma forma. Ou seja, os nossos corpos nunca são iguais. Por quê? Porque cada movimento gera um novo estado corporal. Ou seja, aquilo que hoje é o meu corpo, aquilo que é hoje uma configuração de átomos na minha biologia, na minha saúde, amanhã não será mais. Ou seja, o que o Demócrito vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar que a cada minuto, a cada segundo da nossa existência, existe um novo agenciamento atômico que ele é inédito. Ora, se ele é inédito, como podemos categorizá-lo em apenas duas definições? Como podemos definir um corpo que ele é múltiplo, ele tem vários agenciamentos atômicos, ele possui a cada minuto uma forma diferente de se relacionar, a cada minuto que eu me envolvo em alguma relação, aquilo causa um arranjo e um desarranjo atômico dentro do meu ser. Esse enfrentamento com a vida, essa nova possibilidade que eu tenho de viver, automaticamente me coloca em novos desafios. Isso gera oscilações dos meus movimentos atômicos, dos meus movimentos celulares. Logo, como poderei então, a partir de todas essas oscilações e de todo o ineditismo atômico que a vida me oferece a cada momento que eu vivo, como poderemos defini-los, o corpo, em saúde e doença? Isso para Demócrito era uma falácia. Isso para Demócrito era algo que não tinha a mínima condição de se pensar. Por quê? Porque do ponto de vista biológico não haveria como fazermos essa categorização. Ora, o que Demócrito nos ensina então? Bom, se o corpo é um agenciamento atômico, se esse agenciamento atômico ele muda de segundo a segundo, de minuto em minuto, de dia para dia, se o meu corpo ele tem cada vez mais possibilidades inéditas de se reconfigurar, se tudo isso é do ponto de vista biológico uma falácia, uma impossibilidade, logo a definição de saúde e doença, do que é normal e do que é patológico, não é uma questão biológica. E agora a gente começa a entender um pouco mais por que Demócrito ele foi um filósofo totalmente rechaçado do meio da filosofia, principalmente no tempo em que ele viveu. Porque ele era um filósofo do corpo, um atomista, e ele questionava as relações de poder. E por que eu digo isso? Porque se a definição biológica de saúde e doença ela não se refere ao nosso corpo, ela se refere ao que então? E aí é que Demócrito vai dizer que as relações de definição do que é saúde e doença, do que é normal e patológico, são uma questão política. Sim, política. Por quê? Porque, para Demócrito, aquelas pessoas que têm a legitimidade para dizer o que é saúde e o que é doença, são as mesmas pessoas que estão no
poder de dizer o que é saúde e o que é doença, o que é normal e o que é patológico. Vamos entender isso um pouquinho melhor aqui agora. Em outras palavras, o que Demócrito vai nos dizer é o seguinte, que é indiscutível o poder daqueles que têm a legitimidade e autorização social para dizer quem é enfermo ou não. Por que isso? Por que essas pessoas têm a legitimidade social e a legitimidade, a autorização e a legitimidade social para falar isso? Por quê? Porque são essas pessoas justamente que vão definir o que é saúde e o que é doença, o que é normal e o que é patológico. Bom, mas Hélio, tem uma arbitrariedade aí, não tem? Porque como assim essas pessoas têm legitimidade para falar isso? Eu explico melhor ainda. Quando nós estamos enfermos, quando nós estamos doentes, quando nós temos algum tipo de patologia em curso na nossa vida, nós precisamos de algum tipo de correção, pois afinal de contas o nosso corpo está anômalo. E essa correção, o que nós chamamos muitas vezes de cura, é justamente a relação em que o diferente não cabe. O normal é eu que indico o que é normal e o que é patológico, porque eu tenho a legitimidade para curar. Eu tenho o poder de cura. Logo, sou eu quem vai dizer o que é normal e o que é patológico. E essa questão do normal e patológico, ela vem mudando ao longo dos tempos. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média, por exemplo, quem eram os anormais, quem eram os loucos, eram os palhaços. Sim, aqueles que divertiam, aqueles que nos entretiam, aqueles que faziam o mundo ficar mais leve. Até que em um determinado momento histórico, a loucura passou a ser visto como uma doença. Aquelas pessoas que eram loucas, elas não tinham mais o mesmo nível de produtividade para o sistema social. Logo, elas tinham que ser colocadas à parte da sociedade, porque elas não eram normais. Elas tinham uma patologia que a impedia de serem produtivas. Olha que interessante. E aí, pessoal, tem uma questão que ela é muito, mas muito interessante mesmo, que é o seguinte. Olha só, Demócrito fala isso em 370, não, ele fala, eu quero pegar a data certinha aqui, ele fala isso em 420 a.C., pessoal, 420 a.C., Demócrito vai falar a seguinte questão. Ele diz o seguinte, que é muito interessante para aquelas pessoas que detêm o poder propor as categorias de que é saúde e do que é doença. Por quê? Porque o ineditismo dos corpos não cabem na infinidade de agenciamentos atômicos que esses mesmos corpos podem produzir. Em outras palavras, o que Demócrito fala é o seguinte, que a relação de saúde e doença, ela vai ser infinita devido à infinidade das possibilidades dos estados e espíritos corporais, que a medicina vai cada vez mais e mais correr atrás de novas doenças devido aos novos estados de espíritos dos corpos. O pessoal Demócrito falou isso em 420 a.C. E até hoje a medicina começa a categorizar doenças por letras, por números. Ou seja, Demócrito traz uma relação muito, mas muito sensível em tudo que ele falava. Ainda que ele tenha sido desvalorizado, desmerecido, ele deixou herdeiros. E para vocês terem uma ideia dos herdeiros de Demócrito, eu vou citar apenas dois, que foram dois grandes pensadores que revolucionaram o pensamento que a gente tem hoje,
que um deles é nada mais nada menos que Marx, Karl Marx, que a tese de doutorado de Marx foi baseada em Demócrito. Em 1941 ele escreve a sua tese, que é a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. Pessoal, Karl Marx. E depois, um pouquinho mais para frente, Foucault, Michel Foucault, ele escreve A História da Loucura, que é interessantíssimo esse livro, porque ele vai dizer que a quem de fato interessa a loucura, quem define o que é loucura ou não, quais são os jogos de poder que dizem que isso é algo relacionado à loucura, que isso é algo relacionado a alguém que não tem condições produtivas de trabalho, e a quem se destina de fato o poder de dizer que alguém é normal ou que alguém é patológico. Bom, damos um pulo agora na história e viemos para nossa era, para o século XXI. E aí a gente tem que começar a entender, pessoal, a partir que essa questão do normal, ela tem uma questão política, ela tem uma questão de padrões, ela tem uma questão de normatização e ela tem uma questão de massificação. Vamos entender isso então. Olha só, por que mesmo que eu preciso de padrões de normalidade? Por que eu preciso de normalidades na minha vida? Por quê? Você já parou para pensar nisso aí? Por que mesmo que eu preciso de padrões de normalidade? Por quê? Vamos lá. Olha só. Um padrão de comportamento, um padrão social, um padrão que rege as normas da convivência. Esse padrão, ele é nada mais, nada menos que algum tipo de massificação. E as massificações, elas geram modismos. E o que são os modismos? Os modismos são simplesmente a incapacidade que nós temos de refletir sobre por que mesmo que eu sigo um determinado padrão. Por que mesmo que para eu ser aceito em alguma sociedade, para que eu não seja rechaçado dessa sociedade, eu preciso ter alguns padrões de comportamento, eu preciso ter alguns padrões financeiros para ser aceito. E quando eu não cumpro esses padrões, automaticamente eu não pertenço àquele grupo social. Ou seja, o que é normal hoje em dia para que nós tenhamos um status de bem-sucedidos? Nós temos que ter um iPhone XYWKZ, nós temos que ter um carro grande, Sport, Cherokee, Hyundai, não sei das quantas, nós temos que morar em determinados lugares, frequentar determinados restaurantes, temos um padrão que nos diz, você tem esse padrão, logo você pertence a esse núcleo social, você pertence a esse nicho de pessoas que têm os mesmos padrões que você. Olha que interessante isso, né? Por que isso, pessoal? Porque é quase que inconcebível, dentro de um padrão, algo que fuja da regra. Ou seja, vocês imaginem como seria o samba de uma nota só. Como seria? Como seria um quadro que tivesse uma única cor? Isso é um padrão. No padrão, não são permitidos em nenhum momento que você tenha a sua identidade. A sua identidade não é dada por você. A sua identidade é dada pelo padrão de normalidade que você tem que seguir caso você queira ser aceito naquela sociedade, caso você queira ser aceito naquele grupo. Nós precisamos de padrões sociais para dizer quem somos. Ou seja, onde fica a nossa identidade? Por que mesmo que eu tenho que seguir esses modelos sociais? E aí fica a questão, não é? Se eu não consigo ter a minha identidade, se eu não consigo viver me autoconhecendo, se eu não consigo ter essa relação, o que eu estou fazendo aqui mesmo? E aí, claro, eu vou me valer de Aristóteles, o grande filósofo, que ele dizia o seguinte, que quando nós não encontramos a nossa finalidade no mundo, sabe o que acontece com a gente?
eu estou desencaixado do universo. Eu não achei a minha finalidade, eu não achei o meu lugar, logo eu vou pairar no mundo, mas eu não vou conseguir estabelecer o logos divinos que cada um de nós tem. Ou seja, a minha missão enquanto ser humano, que é ser humano, ela está totalmente fora do contexto. Por quê? Porque até hoje eu estou procurando saber quem eu sou. Até hoje eu estou procurando fazer alguma coisa diferente daquilo que o padrão faz, daquilo que a manada social me impera ou me impõe para que eu seja ou para que eu faça. Ora, o que acontece conosco nesse momento então? Se nós somos uma manada, se nós vamos no fluxo, se nós seguimos modismos, onde está a minha identidade? Como é que eu fico nessas relações? Onde é que está a vida própria que cada um de nós tem que ter para que esses padrões não sejam imperativos de consumo, imperativos de lazer, imperativos financeiros, imperativos sociais? Se eu sigo o fluxo, se eu não tenho uma relação reflexiva com a minha prática, com o meu trabalho, com a minha família, dos lugares sociais que eu ocupo dentro de um sistema de relações, eu vou ser apenas mais um na manada. Eu vou ser mais um, Maria vai com as outras. Por quê, pessoal? Porque nós precisamos, para fugir desses padrões, para fugir desse status de normalidade, nós temos que ter ideias originais. E essas ideias originais, elas precisam de reflexão, elas precisam muito de um refinamento do meu pensamento. Não é seguindo um padrão que eu vou conseguir me estabelecer enquanto sujeito das minhas relações. E é muito interessante, pessoal, porque na terapia, muitas vezes, o que acontece? A gente desconstrói esses padrões, a gente questiona esses padrões. E muitas vezes a pessoa vem um dia depois que a gente faz terapia, na semana seguinte à terapia, a pessoa vem e diz: nossa, Hélio, caramba, foi punk a semana passada. Sabe por quê? Porque eu pensava de um jeito e olha, tu virou meu mundo do lado do avesso. Caramba, não sei mais nada do que eu estou pensando. Aquilo que eu acreditava, que eu imaginava que eram as minhas verdades, elas não existem mais. Os meus padrões ruíram. Aquilo que eu tinha como sendo algo normal de se fazer na sociedade, era normal nos meus relacionamentos, eu consegui perceber que daquilo ali meu não tinha absolutamente nada, ou tinha muito pouco daquilo que era meu de verdade. Parabéns, você começa a fazer uma trilha própria da sua vida. Por quê? Porque eu crio o meu modelo. Eu não posso pegar um modelo que está aí pairando no ar. Eu não posso pegar um modelo que ele não dialogue, que ele não responda às minhas necessidades. E para que eu faça isso, eu tenho que sim necessariamente ter uma relação muito próxima daquilo que é meu. E aqui, pessoal, vai ficar uma reflexão para a gente sair daqui hoje pensando sobre ela. Qual é a reflexão que eu vou propor para a gente? Que cada um de nós possa, que cada um de nós não sejamos ecos de narcisos com pouca consciência. O que eu quero dizer? Há um tempo atrás eu falei aqui para vocês o mito de Narciso, o mito de Eco. Eco só repetia aquilo que Narciso falava. Ora, se eu só repito um padrão, se eu só repito o que as pessoas falam, se eu vou nas redes sociais e falo com as pessoas depois em outro momento e as pessoas falam as mesmas coisas sempre. Pessoal, cadê a originalidade? Como é que para eu ser aceito eu tenho que seguir algum tipo de padrão nesse nível? Ou será que eu posso botar a cabeça para fora do buraco e dizer: não, isso não faz parte de mim, eu quero algo mais, eu quero seguir ou criar um meu padrão, um meu modelo de vida. E para que eu faça, que eu consiga fazer, que eu consiga criar esse meu modelo de vida, eu tenho várias possibilidades de fazer isso. Não é uma coisa, digamos assim, tão difícil, né? Agora, tem uma questão que ele é muito sensível nisso. Por quê?
Porque quando eu começo a criar o meu próprio padrão, quando eu começo a não mais me encaixar em modelos, o que pode acontecer comigo? E aí vem uma grande questão que a gente tem que pontuar. Se eu começo a criar o meu próprio modelo, se eu começo a ter autoria e emancipar-me das relações padronizantes, eu começo a ser uma pessoa que tem uma possibilidade muito grande de ser abandonado pelos meus grupos. Sim, abandonado. Caramba, lá vem o Eric, aquele chato que vai falar de filosofia. Caramba, lá vem o Eric, nossa, a gente faz uma brincadeira, né? Naqueles grupos de WhatsApp de masculinos e tal. Nossa, a gente faz uma brincadeira de putaria, o Hélio não ri, o Hélio é um chato. Caramba, o Hélio gosta de falar de outras coisas. Ah, pois é, não vai dar certo isso aqui. Vamos tirar o Hélio do grupo. E se as pessoas não me tirarem do grupo, provavelmente eu vou sair do grupo. Por quê? Porque aquele grupo não me dá mais identidade. Eu só participo de grupos que eu tenho identidade. Eu só participo de grupos aos quais eu tenho mínimas afinidades comportamentais, de interesse, de buscas, enfim, seja lá quais forem. Então, quando eu começo a ter uma outra relação de autoria, provavelmente eu vou começar a me sentir uma pessoa mais solitária. Ou ainda, eu tenho que buscar grupos que dialoguem com aquilo que é importante para mim. E para que eu faça isso, necessariamente eu preciso ter uma outra relação comigo primeiro e depois com o outro. O que acontece nesses momentos, pessoal? A gente começa a desenvolver algo que é muito particular do ser humano, que se chama a subjetividade. O que é a subjetividade humana? Primeiro, já devo ter falado aqui em alguma outra live, mas acho que vale a pena eu pontuar aqui para vocês. Pessoal, a subjetividade, ela é as formas peculiares, as formas singulares, como cada um de nós elabora a experiência, como cada um de nós singulariza a vida, como cada um de nós dá a sua particularidade para a realidade que vive. Ora, se eu vivo a subjetividade, ela não é algo padronizado, ela é algo próprio da minha existência, próprio da minha vida. E eu não tenho como seguir padrões de normalidade ou achar que o normal é seguir o fluxo. Se esse fluxo vai me levar para o abismo, se esse fluxo vai me levar para o lugar que eu não quero, por que eu tenho que seguir o fluxo? Ah, porque senão eu vou ser aceito, senão eu vou ser rejeitado. E essa relação de rejeição, essa relação de abandono, ela é muito comum, e eu vejo isso quase todos os dias no consultório. As pessoas tendem muitas vezes a fazer o quê? A simplesmente deixar com que o fluxo as carregue, as conduza para lugares que elas não querem. Isso é muito sensível na relação. Por quê, pessoal? Porque isso em algum momento vai cobrar o seu preço. Isso em algum momento a gente vai começar a ver que tudo aquilo que eu acreditava ou tudo aquilo que eu investi no grupo, o grupo não me deu mais. Por quê? Porque o nosso caminho, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, ele é individual. E eu preciso fazer escolhas que respondam às minhas perguntas existenciais. Aquilo que é importante na minha história de vida. Aquilo que faz sentido no meu processo de desenvolvimento. Enquanto eu tentar pegar carona em outras relações, vai ficar muito difícil mesmo, de eu conseguir ter uma autenticidade, de eu conseguir me conectar com o que a gente chama do código-fonte. Todos nós temos um código-fonte que nos alimenta. Só que muitas vezes esse código-fonte está desencaixado. Eu não consigo me conectar com o que de fato é meu. Eu pego o código-fonte das outras pessoas e tento conectar na minha vida. Não vai dar certo. É um outro tipo de plug que vai fazer de fato esse contato funcionar. E é interessante a gente pensar também, pessoal, que a subjetividade, ela também é um perigo para a nossa sociedade. Ela é um perigo para os padrões de comportamento, ela é um perigo para a normalidade. Por quê? Porque a subjetividade, ela vai olhar algo que está muito além do padrão. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Certa vez eu fiz um estudo de caso com John Wayne. John Wayne era um menino que tinha 14 anos. Na época
era Brasília, que eu morava em Brasília ainda, e era interessante por quê? Porque um padrão, ele é quase como se fosse uma verdade absoluta. Um padrão é um chavão, um padrão é um estereótipo, né? E qual que era o estereótipo desse menino que as professoras passaram para mim? Olha, filhos de pais separados são problemáticos. Esse menino está se separando, os pais estão se separando, o menino começou a afundar na escola, começou a não mais responder aos conteúdos da aula, começou a tirar notas baixas e tudo mais, então pronto. Mas nós já sabemos, esse padrão de comportamento é muito comum. Os pais se separam, o menino fica deprimido, não consegue estudar. Então nós vamos te passar esse caso para que você cuide desse menino, mas o padrão é esse, o padrão comportamental familiar é esse. Falei, ok, né? Se vocês já sabem tudo, o que eu vou poder ajudar essa criança? O que eu vou poder fazer por ela? Mas enfim, como eu sou um cara que não acredito muito em padrões estabelecidos, ainda mais, sem eu nunca ter visto a pessoa, eu não conheço a pessoa, eu nunca vi a pessoa, mas o padrão dela é esse. Quando eu comecei a trabalhar com esse menino, vejam que interessante, né? Ele tinha 14 anos e tudo mais e tal, e ele chega para mim, e você sabe qual é a primeira frase que ele disse para mim na terapia? Adivinha aí, pessoal? Qual é a primeira frase que o menino... Pessoal, a primeira frase, ele senta no sofá para a gente começar a terapia, e é a primeira frase dele. Adivinhem qual é? Então, Hélio, como seria bom se meus pais se separassem? A primeira frase dele foi essa. Hélio, como seria bom se meus pais se separassem? Olha que legal isso, pessoal. Cadê o padrão? Cadê o que era normal de acontecer? Onde é que está? Cadê o normal? Onde é que está o padrão de comportamento disso? Obviamente, conforme a terapia foi andando, John Wayne começou a abrir os seus arquivos pessoais e a partir daí eu comecei a entender melhor qual era o padrão dele. Ele disse assim, nossa, ele seria muito melhor se meus pais se separassem, que daí quem sabe eu podia estudar em casa. Porque eles ficam brigando, eles ficam numa gritaria, eles não respeitam nada nem ninguém. Para ter uma ideia, se eu quiser estudar, eu tenho que me trancar no banheiro, dentro do box do banheiro. Porque senão eu não tenho silêncio nem... Aí eu pergunto para vocês, será que o problema era o menino? Será que o problema era a separação dos pais? Qual que era o padrão dessa relação? O que seria normal para esse menino conseguir obter êxito nos seus estudos? Seria muito melhor se os pais se separassem. Achamos que os pais ainda não tinham se separado, que eu não tinha nenhuma condição de ajudar aquele menino. Agora, prestem atenção. Quando eu chego perto do padrão e eu amplio o foco do padrão, o que eu enxergo? Eu enxergo a subjetividade, eu enxergo a relação fora do estereótipo, eu tenho a condição de especificar de fato o que está acontecendo naquela relação. Eu tenho a condição de sair do que é normalmente convencionado, normalmente aceito. Veja como a subjetividade é uma lente que eu coloco, uma lente teórica que eu coloco para analisar a complexidade das relações em que o padrão já não aparece mais. Eu vou dar outro exemplo para vocês, que eu fiz um estudo de caso com o John Wayne, e John Wayne era um paciente psiquiátrico numa instituição de saúde mental aí de Brasília. E era muito interessante porque o John Wayne, ele era cardiopata, ele era hipertenso, ele era diabético, ele tinha uma série de comorbidades envolvidas na relação. E olha que interessante, ele também era diagnosticado como antissocial e agressivo. E todas as vezes que alguém chegava perto dele, ele cuspia nas pessoas, ele batia, ele era... Até que uma irmã acho que ela aparecia lá de 3 em 3 meses, no máximo, assim,
ela levou uma carteira de cigarro para ele. Ele não fumava, mas ela levou para ele uma carteira de cigarro. E aí ele disse, pô, cigarro agora, pô, o John Wayne vai começar a fumar, que é isso, onde já se viu e tal, e não era permitido, mas sabe como é que é? Muitas vezes fazia vista grossa e alguns pacientes fumavam. E John Wayne, que nunca fumou, começou a fumar. Ele fumava assim, ó. Ele não sabia fumar, não sabia tragar. E olha que interessante. A partir do momento em que John Wayne começa a fumar, os outros pacientes psiquiátricos se aproximavam deles, dá um trago aí, deixa eu dar uma pitada no teu cigarro. E ele, daquele jeito ele oferecia. E a partir daí do cigarro, a partir do momento que ele começou a compartilhar o cigarro dele, ele começou a ter mais amigos dentro da instituição. Aquilo fez um bem danado para ele. Vocês acreditam que a diabetes dele começou a ficar controlada, sendo que ele não se mudou a medicação, não fez nada? Ele começou a ser uma pessoa mais alegre, mais feliz. Ele começou a ter outros vínculos sociais dentro da instituição. Então, de novo, qual que é o padrão? O cigarro faz mal à saúde. Pessoal, em nenhum momento eu vou fazer apologia ao uso do fumo, não é isso. Só que a gente tem que, muitas vezes, ver quais são as subjetividades que estão envolvidas no caso para que eu amplie o foco e saia de um padrão estereotipado. E aí agora eu vou trazer algumas questões para a gente pensar em relação à pandemia, em relação à normalidade, em relação ao novo normal que a gente está pensando aqui. Pensem comigo vocês aí agora. Essa parte da live eu decidi chamá-la de Será Mesmo? Será mesmo? Uma pergunta, né? Vamos lá. Será mesmo que a vida vale menos que a economia? Será mesmo? Será que é normal? Será que é o novo normal a gente querer que abram-se as escolas? Será que é o novo normal que a gente vai expor os nossos filhos ao corona? Será que eu tenho ouvido muito falar, né? Esse ano está perdido, esse ano está perdido. Pessoal, sinceramente, esse ano está perdido para quem morreu. Esse ano está perdido para quem não tem o que comer, para quem vai sofrer, para quem vai... para nós, graças a Deus, que temos uma condição ainda, será que está perdido? Será que um ano vai fazer tanta diferença na vida de uma criança de 3 anos, de 4 anos? Será que não tem uma pressão por trás disso aí, querendo que nós voltemos ao normal por questões políticas, econômicas? Será mesmo? Será mesmo que vale a pena a gente arriscar, colocar os nossos filhos à prova, a vida dos nossos filhos à prova? Será mesmo que vale a pena eu voltar, né, para o novo normal e me expropriar trabalhando para que eu consiga viver? Será mesmo que as relações de trabalho têm que ser repensadas nesse novo normal? Será mesmo? Será mesmo que precisamos de tantos remédios para sermos felizes? A sociedade hoje em dia é uma sociedade totalmente medicalizada. Será que esse novo normal que a gente tem que... Será que não é um novo normal que a gente tem que repensar justamente a questão medicamentosa, que a gente está totalmente medicalizando as nossas crianças? Será mesmo? Será mesmo que se eu conseguir subverter uma ordem instituída, isso não é sinal de saúde? Será mesmo? Será mesmo que é justamente isso que a gente está propondo? Será mesmo que eu vou me dar conta no novo normal que muitas coisas que eu tinha antes da pandemia agora não tem mais, não me são úteis para nada? Será mesmo que eu não vou ter nenhum tipo de reflexão para isso? Será que o novo normal não é uma continuação de padrões de normalidade que nos levaram à medicamentalização das crianças? Será mesmo que esse novo normal não é mais uma tentativa que eu tenho de padronizar a sociedade para que eu me exclua dela? Será que essa questão do novo normal, desses novos padrões, será que não é justamente para que eu não precise pensar
não precisa ter ideias próprias. Afinal de contas, o normal é fazer isso, mas quem questiona o normal? Quem diz que aquilo é normal ou não? Demócrito nos ensinava que era uma questão de poder. Daqueles que dizem que é normal ou não, existe uma questão de poder, existe uma questão política envolvida. Será mesmo que eu vou continuar nessa relação do normal e seguindo a manada, ao invés de, opa, para aí, posso pensar de uma forma diferente? Será mesmo? E aí, pessoal, já vou abrir para as perguntas, que eu já estou me estendendo, mas aqui, enfim, aqui o tema acho que é um pouquinho longo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu queria que vocês pensassem, mas pensassem muito sobre ela, que é o seguinte questionamento: nós vivemos ou existimos? Anotem aí. Nós vivemos ou existimos? Qual que é a diferença, pessoal, de vivermos ou existirmos? Viver é o ato da vida. Viver é quando eu nasço, ali eu ganho a vida. Quando é que eu passo a existir no mundo? Quando eu começo a fazer uma trilha própria, subjetiva, singular, em que eu crio o meu modelo de existência. Do contrário, eu vou seguir padrões que não são os meus. Do contrário, eu vou ficar buscando troféus consagrados socialmente para dizer que eu sou alguém no mundo. Parem para pensar, os grandes pensadores, os grandes líderes humanos, o que eles fizeram, pessoal? Eles fizeram uma trilha própria do seu caminho, eles subverteram ordens, eles subverteram conhecimentos consagrados. Eu posso falar só de um aqui que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o cara mais subversivo que pisou nesse planeta, ou um dos mais subversivos. Ele foi capaz de subverter uma ordem política, econômica, social, ética, moral. E o que ele ensinou é vigente até hoje. Então parem para pensar, até que ponto a gente vive ou a gente deveria existir no mundo com autonomia para pensarmos quem somos, com autonomia para saber quais são os nossos papéis no mundo. Qual o meu legado? O que eu vou deixar para essas pessoas que convivem comigo? Vou continuar vivendo ou vou existir nessas relações? Enfim, pessoal, sou todo aberto para perguntas, sugestões. Me digam o que está rolando aí nas... Flávia, o padrão estabelece uma regra e nos faz sentir confortáveis? Nossa, Flávia, tua pergunta é muito boa. Uma pergunta bem reflexiva. Vamos lá, vamos ampliar isso aqui então. O padrão estabelece uma regra e nos faz sentir confortáveis? Bom, primeiro, de qual padrão que a gente está falando, né? O que eu falei aqui, pessoal, dos padrões, são padrões que envolvam relações humanas. São padrões que envolvam afetos, emoções, sentimentos, dinâmicas relacionais, ou seja, os seres humanos em contato, em convivência. É claro, pessoal, que eu gostaria muito que tivesse... qual é o padrão que funciona, né? Um padrão dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro de uma produção em série. Aquilo tem que ser padronizado e assim mesmo tem que pensar muitos padrões, porque isso pode incorrer em acidentes de trabalho, isso pode incorrer em excesso de mão de obra, isso pode ocorrer em excesso de energia, enfim, eu também tenho que pensar os padrões automatizados dentro de uma empresa. Então, esses padrões, eles têm que ser automatizados, tem que ser o quê? Porque vão me dar segurança, vão me dar, enfim, credibilidade, uma série de outras coisas. Agora, esses padrões afetivos aos quais eu me referi aqui durante toda a nossa live, ele vai estabelecer, Flávia, uma regra quando essa regra for da minha autoria.
quando essa regra responder às minhas necessidades. Quando essa regra for algo que diz respeito à minha história de vida. Aí esse padrão, por assim dizer, essa regra, ela vai estar dialogando com aquilo que é da minha essência, com aquilo que vai me fazer um ser humano melhor, com aquilo que vai trazer para mim outras possibilidades de crescimento. Aí sim eu vou me sentir, digamos assim, em desenvolvimento. Eu não diria que nos faz sentir mais confortáveis, Flávia, porque o conforto, ele necessariamente traz uma relação de acomodação. Quando eu estou muito confortável numa relação, alguma coisa não está legal, alguma coisa não me gera crescimento. Ou seja, eu posso muitas vezes ficar parado, estanque e não conseguir me desenvolver. Subjetividade desconstrói padrões? É possível sim, Fernanda, que a subjetividade desconstrua padrões. Por quê? Por que a subjetividade ela pode desconstruir padrões? Porque a subjetividade, ela trabalha com o ser humano, ela trabalha com a complexidade e cada um de nós tem um universo diferente, cada um de nós somos seres únicos na nossa existência. Não existe outro Hélio, não existe outro João, não existe outra Maria, e ela é capaz de desconstruir um padrão justamente porque ela trabalha a singularidade da nossa existência. E a singularidade da nossa existência, ela não pode ser padronizada. Por quê? Porque para que eu tenha um padrão, eu tenho que ter uma perspectiva universal. O que é um padrão? É algo que vai valer igual para todo mundo. É algo universal. E todas as universalidades, elas ocorrem em generalizações. E toda generalização ela é uma simplificação rasa de uma tentativa de explicar o humano. Por que ela é rasa? Porque ela não dá conta nem da profundidade, nem da verticalidade que a subjetividade, a complexidade, as emoções e a nossa história de vida carrega em si. Por isso que a subjetividade ela é muito perigosa, Fernanda. Porque quando eu começo a entender a subjetividade, eu vou começar a desconstruir padrões. Então, por exemplo, eu chego numa consulta médica, como me aconteceu certa vez, e a médica, que era uma dermatologista, eu tenho até hoje uns melasmas, que são umas manchinhas aqui de sol, e a dermatologista, ela chegou para mim e me atendeu em 2 minutos, não foi mais que isso, em 2 minutos. E ela disse exatamente o que eu tinha que fazer. Aí eu pergunto para vocês, como que alguém que não me conhece, que não quis nem saber da minha história de vida, que não deu a mínima bola, não deu a mínima importância para que eu tentava falar, que eu tentava um diálogo, como que essa pessoa é capaz de me curar? Como que essa pessoa é capaz de dizer o que é certo e o que é errado para mim? Como que essa pessoa vai ter a condição de deixar a minha pele normal novamente? Como? O que a subjetividade vem desconstruir aí? A subjetividade vem dizer o seguinte, se ela realmente quisesse me tratar, ela ia ter que saber da minha história de vida, ela ia ter que saber que eu fui nadador e sou nadador até hoje, que a natação é algo muito importante para mim, que eu só conseguia nadar em Brasília às 6 horas da manhã. Eu faço isso até hoje, eu sou um cara que faço atividade física sempre de manhã, estudo sempre de manhã. Ou seja, ela não se inteirou da minha realidade, nem se interessou porque eu poderia trazer para ela. Não, isso aí para ela era menor. O que ela tinha? Ela tinha o padrão de atendimento. Ela tinha o padrão de tratamento. Não havia subjetividade ali. Era uma relação asséptica. Era uma relação que ela não queria nem ter contato com as minhas subjetividades, porque provavelmente eu não saberia responder. E aí que a subjetividade destrói, ou ela pode ser uma forma de refundar um processo de normalidade, por assim dizer. Normalidade não, mas ela tem uma condição de refundar as relações humanas que antes são padronizadas e precisam ser singularizadas.
Por que é tão importante para o ser humano conhecer-se, para sermos o que somos verdadeiramente, para podermos expressar nosso eu? Olha, Cris, isso aqui é algo muito sensível, né? Por quê? Porque se eu me conheço, eu vou saber exatamente diferenciar aquilo que é padrão e que não responde às minhas necessidades daquilo que é a minha própria aventura de viver. Pessoal, viver é uma grande aventura. Viver é muito bacana, viver é show de bola. Agora, qual vida que eu estou dizendo? Eu estou falando de uma vida apenas do nascimento, eu estou falando de uma existência. Quando eu falo em existência, eu falo justamente dessa possibilidade que eu tenho de me fundar, de nascer de novo. Pessoal, existem dois nascimentos na nossa vida. Um é o biológico e o outro é o existencial. O que é o nascimento existencial? É quando eu começo a perceber quem eu sou no mundo. É quando eu começo a perceber o que eu vim fazer aqui. É quando eu começo a perceber que eu tenho que buscar o meu melhor, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que ser uma pessoa que busca o desenvolvimento, busca o conhecimento. Por quê? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu sei qual é a minha finalidade no mundo. Quais são, de fato, as minhas competências que eu vou poder botar pro cosmo universal e a partir dali achar o meu lugar. Porque do contrário, pessoal, a gente vai ficar sendo aquela pessoa que adora o happy hour. Por que eu gosto pra caramba do happy hour? Porque happy hour é sexta-feira. Happy hour eu não quero nem mais olhar para a empresa, não quero nem mais saber de nada, eu quero lá, enfim, ter o meu prazer que eu não tenho antes. Ou seja, quando a gente descobre o nosso lugar do mundo, a gente descobre o nosso prazer na vida. Eu percebo qual é que é o prazer da minha existência. Por isso que é tão importante a gente descobrir quem a gente é. Por isso que o autoconhecimento é muito legal. Por isso, pessoal, é que eu sugiro que a gente repense os nossos padrões de normalidade. Repensem o que essa pandemia veio nos dizer, que novo normal é esse. Ou seja, eu quero voltar a ter justamente aquela vida que eu tinha antes, que era uma vida mediana, que era uma vida que eu não tinha contato comigo, que era uma vida que, enfim, saía de manhã, aquela coisa, né, de acordar e trabalhar, almoçar, não sei o quê, né, volta de noite, dorme, né, quando dá uma bimbada, dá uma namoradinha e tal, dorme, come. Nossa, acho que a gente é mais que isso, acho que a gente pode mais que isso, né? Como não cair na armadilha da normalidade novamente? Como não me adaptar ou me readaptar ao que é abominável? Nossa, Cris, isso aí vai depender muito, né? Daquilo que cada um de nós está elaborando subjetivamente dessa nova realidade que a gente está vivendo. Mas essa nova realidade o novo só vai ser novo se eu questionar aquilo que é instituído, se eu questionar o que é tradicional. Pessoal, a gente não pode mais fazer vista grossa, ou seja, o que está acontecendo muito na nossa sociedade hoje? A gente está banalizando algumas questões, a gente está relativizando algo que é impensável. Como é que eu posso acreditar que o nosso líder supremo do legislativo, né, sai com uma caixinha de medicação fazendo propaganda? Como que eu vou aceitar isso? Como que eu relativizo isso? Como que isso se torna um padrão aceitável dentro da nossa sociedade? Como que eu vou aceitar que eu não tenho mais contato com os meus filhos? Como eu vou aceitar que a gente chega na mesa de jantar e fica todo mundo no celular? Como que eu vou aceitar isso? Como que eu vou aceitar que eu tenho que chamar o meu filho no quarto para ele vir jantar conosco, almoçar conosco pelo celular, porque ele está tão envolvido com fone de ouvido, ele está tão isolado, está tão ilhado? Pessoal, como é que a gente vai aceitar isso? Como é que a gente vai aceitar as compensações que a gente vem fazendo ao longo da vida para ter o mínimo de prazer? E quando eu não obtenho prazer é porque eu sou anormal. Ou seja, a gente está sacando a tristeza, a gente está sacando aqui as frustrações. Nós não podemos mais ser frustrados, temos que ser todos alegres, lindos, maravilhosos. Ou seja, é para esse novo normal que eu quero voltar. Hein?
Então, assim, são questões que eu acho que vale a pena a gente pensar, e vale a pena a gente pensar com muito carinho sobre isso, porque isso vai depender da nossa existência, não só a nossa vida, mas a nossa existência. Daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar, pessoal. Eu queria propor para vocês aqui algo que eu faço muito no consultório, na psicoterapia. Todas as pessoas que eu atendo pessoas, não tenho nem pacientes nem clientes, tenho pessoas que eu atendo, pessoas que eu cuido. E todas as pessoas que eu atendo, eu faço para mim o que eu chamo de diário reflexivo. O que é isso? Cada pessoa que eu atendo, depois da sessão, eu sento na frente do computador e anoto. Poxa, olha só, fulano falou isso, Beltrana falou aquilo. Deixa eu escrever aqui. Pá, mas olha só, ela falou isso, aquilo. Será que isso aqui vai valer? Será que isso aqui pode ser? Pai, deixa eu anotar aqui, deixa eu escrever aqui, porque semana que vem, quando a pessoa voltar, eu vou perguntar para ela de novo. Eu vou querer investigar isso aqui. Eu quero saber como é que ela está presa nesse padrão de comportamento e quais são as subjetividades que estão envolvidas nisso. Enfim, é isso que eu faço, né? Esse é o trabalho, quer dizer, esse é um dos trabalhos do psicólogo. Ou seja, eu tenho que estudar o caso, eu tenho que me preparar para estar na frente da pessoa, porque não é só simplesmente eu chegar ali e pronto, então agora vamos conversar. Não. Ainda que hajam psicólogos que façam isso, essa não é a minha praia. Até mesmo porque eu tenho um zelo e um cuidado, uma responsabilidade pela vida das pessoas que estão dividindo comigo as suas experiências. Então isso para mim é algo sagrado. Eu vou sempre fazer isso. E qual que é a ideia aqui? A ideia, pessoal, é que a gente comece a fazer o seguinte. Que vocês tenham um diário reflexivo de vocês. Tem um diário reflexivo, por exemplo, que depois de cada live que a gente fizer aqui, escrevam para mim um pensamento, escrevam para mim alguma coisa que sensibilizou vocês, escrevam para mim alguma coisa que, caramba, eu discordo disso, caramba, aquilo ali me fez pensar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que começar a trocar mais, a gente tem que começar a refletir mais. Eu acho que a gente precisa, pessoal, existir mais do que apenas viver a vida. Acho que talvez essa seja a grande sacada, né, que eu poderia dizer para vocês aqui hoje. E para fechar, eu vou fechar com uma frase que eu acho muito legal. E essa frase, ela é de uma pessoa que eu conheço bastante. Eu vou dizer a frase, já eu digo o autor dessa frase. A frase é a seguinte: a questão não é de termos verdades na vida, mas delas tornarem-se imutáveis. A questão não é de termos verdades na vida, mas elas tornarem-se imutáveis. Essa frase é de um psicólogo amigo meu chamado Hélio Lopes, esse locutor que vos fala, e parem para pensar. Quando eu tenho uma verdade na vida, eu estabeleço um padrão. E todo padrão, pessoal, ele é uma preguiça mental. Pronto, achei a definição aqui agora. O padrão, ele é uma preguiça mental. Quando eu tenho um padrão, eu jogo no padrão e não preciso pensar em mais nada. Filhos de pais separados são problemáticos. Acabou, não tem mais nada. Cigarro faz mal à saúde. Pronto. E o caso do John Wayne que eu acabei de falar aqui? Como é isso? Como ficam esses padrões que não respondem às normalidades? Então, pare para pensar. A questão não é da gente ter verdades na vida. Todos nós temos que ter verdades. A gente precisa acreditar em alguma coisa, senão ficar a folha voando no vento. Não é isso. Todos nós precisamos ter verdades na vida. Todos nós. Mas o problema é quando essas verdades se tornam imutáveis. Quando eu não penso mais. Quando eu perco a minha capacidade de reflexão. Quando os padrões falam mais do que a minha capacidade de pensamento. Quando um padrão é capaz de valer para um e vale para todo mundo. Isso é um padrão. O padrão de comportamento depressivo, o que é? Pá. Está na hora da gente acabar, pessoal. Adorei a companhia de vocês. Espero que vocês coloquem lá no meu direct alguma reflexão,
alguma coisa que vocês pensaram sobre a live de hoje. Vou aguardar ansiosamente e respondo todos, ok? Bom final de semana, se cuidem por aí. Um beijão. Tchau, tchau.